Eu diria que a gente entra numa nova etapa. A primeira etapa, ela é a mais importante da CPI, porque é ela que aponta por que nós perdemos e estamos perdendo, já perdemos mais de 512 mil vidas, por que vamos perder mais vidas, que foi a forma como o presidente da República conduziu o governo no combate à pandemia. Ele, na verdade, foi um agente expansor do contágio, da infectação e da morte. Então, isso é muito grave. Eu diria que, do ponto de vista do trabalho da CPI, isso já daria, né, um cenário de caracterização de crime contra a saúde pública, de crime contra a vida, o crime de genocídio, né, porque foi uma ação dolosa do presidente de agir da forma como agiu, porque ele sabia que que a forma como ele estava agindo colocaria em risco a vida de milhões de brasileiros, e ele continuou agindo mesmo a ciência, mesmo toda a comunidade científica, o Congresso, a imprensa, a sociedade, informando e passando para ele quais os caminhos deveriam ser adotados para reduzir o número de contágios, de infectados e de morte por ser uma doença que tem uma taxa de letalidade alta, além do que ela é extremamente contagiosa. Então, isso a CPI já consegue ter elementos suficientes para encaminhar. E agora aparece uma nova vertente, com muita robustez de informações, que é a utilização da máquina pública para traficar influência e para fazer compras com superfaturamento, né? E com alguns beneficiários diretos e indiretos desse processo de compra de insumos estratégicos, como a vacina e outros insumos que devem aparecer ao longo dessa etapa da CPI. O depoimento do deputado Luiz Cláudio Miranda, o Luiz Miranda, e do Luiz Ricardo Miranda, irmão dele, que é servidor do Ministério, colocou o foco sobre essas questões, o foco sobre a interferência de um político importante da base do Bolsonaro, o Ricardo Barros, que é líder do governo, é uma liderança importante no Centrão, foi ministro da Saúde e que interferiu em favor de uma compra. E, pelo visto, não foi só em torno desta compra que chamou a atenção, porque é que essa vacina Covaxin foi adquirida a $15, né, e não a 12, $10. A gente também precisa colocar luz sobre a compra da Pfizer, que um mês e meio depois, a dose unitária, o valor unitário da dose saiu de $10 para $12. Parece pouco, mas significa 20% de acréscimo em dólar. Então, não pode dizer que foi o aumento do dólar, variação cambial. Não, saiu de $10 para $12 em menos de um mês, de um contrato para o outro. 100 milhões custou $10 cada dose, e o outro $12 cada dose. Só aí são 200 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$1 bilhão nos dias de hoje, de acréscimo na compra das vacinas da Pfizer. E agora aparece uma terceira vacina, Convidência, que é produzida por um laboratório chinês, que tem aí uma empresa representante no Brasil, a Belcher, que é do Paraná, que tem relações com o Ricardo Barros e que chama a atenção o envolvimento aí de alguns empresários, amigos do Bolsonaro, como Luciano Heng, como Carlos Wizard, né? Então, aí começa um novo campo de investigação, agora em torno do tráfico de influência, do superfaturamento, da corrupção, em última instância, que pode ser caracterizado. Eu não quero ser leviano, não quero acusar ninguém,
mas a CPI precisa aprofundar as investigações sobre essas questões, ter uma documentação robusta que comprove que houve ou não, se houve ou não esse tráfico de influência, em que condições, com os depoimentos que a gente vai definir hoje à noite, de quem nós vamos pedir para fazer o depoimento, ou seja, é preciso mostrar para o Brasil de que essa ideia de um governo impoluto, de um governo sem mácula, de um governo que combate a corrupção, na verdade, é um governo que está nas mãos de um grupo político que sabe operar por dentro da máquina para tirar vantagens indevidas, digamos assim. Então, o caso da mulher do Pazuello, agora, ela pode ter se encorajado diante da oitiva do depoimento dos irmãos Miranda na sexta-feira, ela pode ter se encorajado a falar sobre o que aconteceu e apresentar informações que sejam relevantes à CPI. É isso que a gente precisa agora de ver o que ela tem para dizer, né? Nós não podemos também negligenciar o que ela tem a dizer, a gente precisa saber o que ela tem a dizer e, se for relevante, trazê-la, né, como convidada, como testemunha, né, e aí pode ser um capítulo novo, né, da novela Pazuello, porque o Pazuello mentiu bastante na CPI, o Pazuello seguiu à risca a orientação do Planalto, né, de não falar absolutamente nada, negar tudo, assumir a responsabilidade para ele. Então, isso que agora pode ser que a gente revele coisas que até agora ninguém teve acesso a informações. A cabeça do brasileiro está muito mais focada ainda nos atos de corrupção do que mesmo em atos como esse da defesa da vida, né? Mas está valendo, ou seja, a CPI tem que cumprir sua tarefa, cumpriu a primeira, vai cumprir a segunda tarefa, que é investigar agora o caminho do dinheiro que foi utilizado na compra de insumos para combater ou para combater a pandemia, né? A outra questão importante é que essa questão do uso de máscara e a forma como o Bolsonaro agiu no evento lá no Rio Grande do Norte mostra que ele agiu de forma temerária quando ele apostou na imunidade de rebanho. Na sexta-feira eu mostrei o vídeo onde o Guedes reafirma isso, que ele agiu para garantir que as pessoas se contaminassem e que foi assim que foi mesmo. Ele falou isso, ele mesmo falou, né? E ele pede para a criança tirar a máscara. É importante dizer que mesmo com vacinação, mesmo imunizado, as pessoas podem adquirir a doença e transmitir a doença. É menos eficaz, mas pode transmitir a doença, e o que a vacina evita são as formas graves que você adoeça, ou de ter a doença, se adoecer, ter a forma grave que requeira internação, intubação, ou seja, isso vai ser muito raro daqui para frente. Então, o que a CPI também já conseguiu, nesse período, garantir que a pressão sobre as vacinas. A gente estabeleceu pressão sobre as vacinas, porque se não fosse o trabalho da CPI e o trabalho de alguns parlamentares insistindo na aquisição de vacinas, não teríamos vacinas neste momento. E poderíamos ter tido vacinas se o governo não assumisse a ideia de que as pessoas deveriam adquirir a imunidade naturalmente, adoecendo, né? Se o governo tivesse apostado na compra de vacina desde março, quando surgiram os primeiros testes desde maio, quando surgiram as primeiras propostas, que eram promissoras as pesquisas, e o tempo de desenvolvimento seria muito mais curto, os laboratórios sabiam, tentaram informar o governo, e o governo negligenciou, e nós perdemos milhares de vidas, porque não iniciamos antecipadamente o nosso cronograma
de vacinação, para termos uma imunidade coletiva adquirida pela vacinação em massa e não pela exposição em massa à doença e à morte, como aconteceu.